Cara, imagina que eu não pudesse comer com a minha própria boca, que eu dependesse de uma sonda. O que eu ia querer mais na minha vida? Eu não ia me preocupar com qual vai ser o meu trabalho, eu não ia me preocupar tanto com se eu vou ter dinheiro pra ir fazer a viagem dos meus sonhos. A minha vida ia ser, cara, eu preciso voltar a comer com a minha própria boca, eu preciso voltar a mastigar, eu preciso voltar a beber líquidos sem depender de um cano. A minha vida ia estar concentrada, eu gastaria tudo. Eu pagaria o preço que fosse para poder comer com a minha própria boca, para poder andar com as minhas próprias pernas, para poder enxergar com os meus olhos. Eu gastaria tudo para ter o que eu tenho de graça. E às vezes eu, diante do que tenho, não celebro. E aí falando desse vídeo, né, do poder da celebração, o que não é celebrado não é repetido. Até o gesto, a gesticulação da celebração, eu fazer assim, eu gritar, uau, yes! Isso é interpretado pelo meu cérebro, isso manda uma sinalização para o meu cérebro que estimula esse sistema de recompensa que é o sistema do hábito. Então, quando eu comemoro algo, por que a gente vicia em torcer para um time? Porque tem comemoração. Então, tudo que tem celebração... Ultimamente, Corinthians não tá me fazendo celebrar muito. Eu tenho que aproveitar muito esse momento, porque eu sou São Paulino. Mas é isso, cara, é ser grato por tudo. Por isso que Paulo diz, em tudo dai graças, porque nada é mérito. Tudo é graça, tudo é dádiva, tudo é um presente. Cara, a gente tá aqui hoje... Inclusive nossa capacidade de pensar, né? As nossas habilidades, tudo foi dado por Deus. Tudo. E é doido, porque tudo que a gente tem hoje é a oração de alguém. É a resposta de oração de alguém. E aí, quando a gente vê um milagre lá, a gente fala, cara, olha lá, Deus fez um milagre na vida de alguém. Mas na minha vida, Ele não fez um milagre. Cara... Eu tô vivendo milagre o tempo todo. E se a gente viver com essa consciência da presença e viver com essa consciência da graça e falar, cara, nós estamos aqui, mano, falando de Deus. Cara, tem coisa mais preciosa que eu tô falando com a minha própria boca. Você tá falando, a gente tá se entendendo. Sim. E a gente tá falando do que existe de mais precioso. Talvez a gente não tenha tudo que a gente quer, mas a gente tem tudo que a gente precisa, cara. É isso, mano. Essa consciência nos leva à gratidão. E a gratidão muda o nosso cérebro, porque se o reclamar se torna um vício, a gratidão se torna um hábito. E se a gratidão se tornar um hábito, a gratidão muda o nosso jeito de viver, porque ela muda a nossa forma de olhar para Deus, muda a nossa forma de olhar pra gente e muda a nossa forma de olhar pro outro. Então ela muda tudo. E aí Paulo até vai dizer que quando a gente é grato, até a imoralidade sexual, as ações de graças nos fazem até com questões morais, sexuais, porque a gente olha e fala, cara, Deus me deu tudo que eu preciso. Eu tenho o prazer que eu preciso em Deus. Então eu não preciso cobiçar o que eu não tenho, porque o que eu já recebi me satisfaz. O que Deus me deu é bom. Deus lá no jardim, né? Olhando para o que Ele fez e dizendo, isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. E acho que falta pra gente essa consciência hoje. Da gente olhar, cara, é tão bom, cara. Sim. Tão bom. E não depende do que eu ainda não recebi. Depende do que eu já recebi em Cristo Jesus, porque tudo está nele. Tudo é dele, tudo é por ele. Eu não merecia nada, mas Ele me deu tudo, né?